Oi, pessoal. Vou gravar a aula pelo Zoom hoje. A imagem fica um pouco... Não fica a qualidade do celular que eu estava gravando, porém o Zoom tem alguns recursos que eu acho interessante, né? E vai poder ampliar o nosso diálogo. A aula de hoje a gente vai falar sobre o texto que eu enviei na semana passada, do Pedro Demo, que é Educação, Avaliação Qualitativa e Inovação, né? Quando a gente entra, então, com os textos e os estudos do Pedro Demo, a gente vai dar um passo, né, mais aprofundado em relação ao tema da avaliação escolar. Eu percebi que vocês entenderam, compreenderam a questão, assim, do porquê, né, propor uma avaliação diferente daquele modelo tradicional que a gente está acostumado. Algumas tiveram alguns questionamentos, mas historicamente, como que isso chegou dentro da escola. Então, eu acredito que a gente conseguiu compreender o básico, né, da questão do processo da avaliação escolar, nessa nova proposta, né, do século XXI, dessa educação do século XXI. Só que o Pedro Demo, ele vai, então, assim, aprofundar a discussão sobre a avaliação escolar, porque ele traz outros elementos, não que os outros não levem em consideração, os outros teóricos que a gente viu, não que eles não levem em consideração esses outros elementos. Eles até apontam, eles aparecem, porém, o Pedro Demo ele vai fazer isso de uma maneira mais profunda e ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala as coisas sem papas na língua, vamos usar essa expressão. Porque ele fala aquelas coisas que precisam ser ditas, né? Sem se preocupar com a maneira como elas vão ser recebidas. Ele fala o que precisa ser dito em alguns momentos e ele não faz, assim, massagem, sabe? Ele fala mesmo, ele aborda algumas questões que são muito polêmicas em relação à questão da formação dos professores, a questão da base da escola, do papel do gestor, né? Vocês vão ver ao longo do texto que ele tem umas falas, assim, bem... de primeiro momento a gente fala, nossa, ele está falando isso? E sim, ele está falando, porque ele tem coragem mesmo de colocar o dedo na ferida de algumas questões que acontecem dentro da educação, dentro do campo educacional, né? Então, como eu falei, a gente já discutiu lá no Paulo Freire, acredito que vocês tenham visto também essa questão até em outras disciplinas, sobre o fato de que a gente não separa educação e política. O Paulo Freire é um educador que bateu muito nessa tecla, né? Não separa educação e política. A educação em si, ela é um ato político. Mas o que ele está querendo dizer com isso? A política que a gente fala não é politicagem, né? Não é um partido político, não é partidarismo, não é propaganda eleitoral, não é nesse sentido que ele fala na questão da política, né? Quando o Paulo Freire fala na política, ele quer dizer que cada escolha que a gente faz, por trás dela, a gente tem um modelo de vida e um modelo de sociedade. E aí, eu acho interessante a gente pensar, então, como que é essa questão da política dentro da nossa realidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma imagem para a gente pensar um pouquinho, tá?
Vocês estão vendo aí uma notícia, tá? Do Jornal da Gazeta, mas saiu em outros jornais também. Essa notícia é de 2018, talvez alguns de vocês tenham visto. Ditador proíbe carros pretos e quer que todos sejam brancos no Turcomenistão. Mudança para a cor favorita do presidente poderá custar até 11 mil euros por motorista. Então, assim, tudo bem que a gente está falando num caso que o presidente ele é um ditador, né? Então, ele dita todas as regras, todas as coisas acontecem de acordo com as vontades dele, né? Mas a cor do carro que vai andar na rua é uma questão política, né? Embora ele tenha feito isso de uma maneira ditatorial, né? Não é de cima para baixo, ele criou essa regra, ele quer, e teve também algum tempo atrás o ditador da Coreia do Norte, eu acho, da Coreia, ele queria que todo mundo tivesse, os homens, o mesmo corte de cabelo dele, assim. Então, mas por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com avaliação escolar? O que isso tem a ver com política, né? Bom, todas essas decisões são decisões políticas. Então, eu trouxe dois exemplos para vocês de ditadores. Então, são escolhas absurdas, absoluta abuso de poder, né? Um abuso de poder assim exacerbado, que a cor do carro tem que ser específica do que ele gosta, o corte do cabelo tem que ser específico do que ele gosta. Então, mas essas duas decisões são políticas, né? E aí, o que eu quero que vocês pensem? Que todas as questões que acontecem na sociedade, todas as decisões que são tomadas pensando no grupo, são escolhas políticas que alguém fez. E aí a gente tem uma mania, e não é uma mania que a gente criou individualmente. Na verdade, a gente tem um modelo de sociedade que faz com que a gente veja a política como uma coisa absurdamente chata, uma coisa com a qual eu não tenho nada a ver com isso, especialmente nós mulheres e meninas, isso para a gente é assim, mais gritante ainda. A gente é criado de uma maneira, política não é coisa de mulher, política é coisa de homens. Só que são os homens que então vão lá nos congressos, e a maioria dos políticos são homens, né, empossados atualmente. São eles que vão fazer as legislações para todos nós e para todas nós. Então, se existe na sociedade um equilíbrio entre o número de homens e mulheres, por lógica, os representantes políticos das pessoas também deveriam ter um número equilibrado entre homens e mulheres. Isso não acontece, né? Então, a gente tem uma visão deturpada do que seja política, e às vezes a gente acaba até se eximindo, lavando as nossas mãos, não querendo nos envolver. E eu trouxe esses exemplos para a gente pensar que todas as decisões podem afetar a nossa vida. Então, é importante que a gente tenha clareza no que é política e, especificamente no nosso caso, enquanto educador, como essas políticas públicas elas vão afetar a nossa vida, não só no âmbito individual, mas no âmbito social e especificamente da questão do nosso trabalho, né? E aí o Pedro Demo, ele é um pesquisador que vai apontar muito sobre isso, sobre como a avaliação, e aqui ele fala da questão da avaliação qualitativa, como a avaliação qualitativa, ela vai estar atrelada a vários fatores que são políticos. Não tem como a gente ter um plano de educação que seja eficiente, que tenha qualidade, que alcance os objetivos que a gente propôs, se esse plano de educação não tiver uma organização e política também, né? Quais são as bases políticas que estão por trás disso, tá? Então, o Pedro Demo ele vai trazer outros elementos que vão enriquecer a nossa discussão sobre o que é a avaliação escolar. Eu vou trocar aqui a imagem.
Então, para que a gente possa falar especificamente sobre esse texto, acho importante vocês terem o texto em mãos, né? Ou abrir aí em um arquivo. Eu fiz um PowerPoint, vou disponibilizar para vocês. Está aqui, mas eu vou disponibilizar para vocês também na plataforma. Aliás, já devo até ter disponibilizado enquanto vocês estão assistindo este vídeo, certo? Então, antes da gente entrar propriamente no texto do Pedro Demo, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida de conteúdos, né? Para depois, então, a gente entrar nas concepções do Pedro Demo. Eu enviei essa imagem para vocês há algum tempo atrás, essa imagem que eu vou compartilhar agora. Então, essa imagem eu enviei há um tempo atrás para vocês, que era fazendo um resumo esquemático, né, do que a gente já tinha visto sobre avaliação teórica, avaliação escolar. Então, o que nós já sabemos, né? Então, a avaliação escolar, ela deve estar a serviço dos alunos e alunas. Ela é um instrumento para auxiliar a reflexão do professor, da professora, e ela não deve ser utilizada para punição, e sim para organizar o caminho pedagógico. Então, de uma maneira geral, a gente já sabe isso, né? O que nós vamos pensar agora é como que isso pode ser viabilizado dentro da escola. A nossa base teórica até agora foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Paulo Freire, que a gente viu os conceitos de educação bancária, educação problematizadora, o Zé Carlos Libânio, que traz também a questão da avaliação formativa, a Jussara Hoffmann, que tem até o livro Avaliar para Promover. Vocês também assistiram o vídeo da Jussara Hoffmann, né, as questões que ela apresenta sobre avaliação, que nós já discutimos nos vídeos passados. E aí, a partir disso, vocês fizeram, então, algumas indagações que eu respondi, né? A gente conversou sobre qual que é a real função, como que a gente pode fazer avaliação nessa vertente que ela coloca, né? Formativa dentro da escola, como que, historicamente, essa avaliação começou a se instaurar dentro do sistema escolar. Então, como eu falei no vídeo passado, é algo, assim, recente, de final do século XX, começo do século XXI, e começou a ter um olhar específico para avaliação. Então, nós percebemos, então, pelas leituras, pelos vídeos, pelas discussões, que a importância de ter uma avaliação processual, formativa, né? E não uma avaliação que julga, que marginaliza, que discrimina, que só aponta os erros, né? A gente viu algumas charges sobre isso também. Então, isso é algo que, de uma maneira geral, está consolidado, né? Se você perguntar para os educadores, vão falar, não, né? Minha avaliação serve para organizar o meu trabalho. Ainda temos resquícios da avaliação tradicional e dessa concepção tradicional da avaliação, mas a gente já tem, até que vocês relataram em sala de aula, né, quando a gente estava se encontrando, nós temos também já algumas práticas pedagógicas que estão acontecendo dentro da escola que levam em consideração o sujeito aluno, a sujeita aluna, né? E a avaliação, então, ela vai estar a favor desses estudantes. E como eu disse, qual que é a diferença, então, para o Pedro Demo? O Pedro Demo ele vai dar um passo mais aprofundado em relação à questão da educação e da avaliação escolar. Tá? Vou voltar aqui o slide.
Então, vai. Abrindo aqui. É importante que vocês leiam o texto, tá, gente? Porque assim, eu dei uma esmiuçada, estou trazendo alguns elementos para discussão, mas é importante que vocês leiam ou antes, né, de assistir esse vídeo. Quem já leu, ótimo. Quem não leu ainda, então aproveita os elementos que a gente já está discutindo e dê uma lida também, até pelas discussões que nós vamos ter aqui, assim, é muito importante que vocês mantenham essa rotina de estudo, né, de aprendizado, de pesquisa, tá? Não sei o que está acontecendo, que agora ele não quer carregar. Vamos ver se vai. Vamos ver, vou de novo, tá? Vou tentar novamente. Então, a apresentação das concepções do Pedro D. Vamos lá. Logo na introdução, aliás, no resumo, né, do artigo, o artigo Educação, Avaliação Qualitativa e Inovação 1. Né? Logo no resumo, o Pedro Demo ele traz 3 palavras-chave, que são educação, avaliação qualitativa e inovação. Então, o artigo que nós vamos ler agora, basicamente gira em torno dessas 3 questões. E aí nós vamos ver, então, o que ele traz de discussão sobre avaliação qualitativa e sobre inovação, tá? Quem que é o Pedro Demo? Vocês talvez já ouviram falar, leram outras coisas dele, né? Então, Pedro Demo ele foi graduado em filosofia, doutorado em sociologia na Alemanha, professor da Universidade de Brasília, departamento de sociologia. Recebeu várias premiações publicadas em alemão em 1973. Fez pós-doutorado na Alemanha. Tem experiência na área de política social, com ênfase em sociologia da educação e pobreza. Pesquisa principalmente a questão da aprendizagem nas escolas públicas por conta dos desafios da cidadania popular. Então, ele tem uma ampla discussão relacionada a essa questão da aprendizagem. E aí ele traz, então, uma reflexão sobre avaliação. O que é avaliação nesse processo de aprendizagem? Tá? Assim como, em outro momento eu já falei para vocês, a avaliação sozinha, ela não serve para nada, né? Ah, mas para que serve a avaliação? Depende. Se for avaliação sem objetivo nenhum, simplesmente por fazer, ela não vai ter função nenhuma. Né? A avaliação ela só vai ter função se ela retornar em forma de benefício para os alunos. Tá? Então, a avaliação ela é processual, né? Porque a aprendizagem é processual. Então, de agora em diante, todas as questões que estiverem aqui, as minhas falas vão ser sempre baseadas nas ideias do Pedro Demo, tá? E aí, na introdução do texto, ele faz 3 questões, né? O que você entende por avaliação e inovação educacional? Como você tem feito avaliação e inovação educacional?
E qual seria a sua proposta para um modelo de avaliação e inovação educacional? Então, acho que é bom vocês pararem uns minutinhos e pensarem, né? O que é avaliação? O que é inovação educacional? Né? Como a gente tem feito avaliação? E inovação. Né? Avaliação, talvez ainda vocês não tenham uma experiência muito larga em relação a isso, por conta de que estão se formando, né? Tem algumas experiências como estagiários. E avaliação educacional também, né? Como vocês veem isso como alunos e alunas? Vocês têm percebido inovações no campo da educação? E eu achei muito interessante, foi uma coincidência, na verdade, as questões que ele aborda e o tempo que nós estamos vivendo agora, esse tempo de quarentena, esse tempo de coronavírus, esse tempo de adaptação da escola às tecnologias, né? A gente vai conversar mais ao longo do texto. Mas é um casamento interessante do tempo que nós estamos vivendo agora e das ideias que ele apresenta. E qual seria a sua proposta para o modelo de avaliação e inovação educacional? Então, eu quero que vocês vão pensando sobre isso, tá? Então, na introdução, ele faz essas 3 questões e ele fala sobre conhecimento científico. Ele usa outras palavras, mas ele vai tocar naquelas questões que eu já falei com vocês sobre o professor e a professora ser um intelectual, né? Ele não usa esse termo de professor ser intelectual, mas ele fala do professor como um pesquisador, tá? O conhecimento científico é tomado como dinâmica disruptiva e rebelde, sempre informação e revisão, não admitindo discurso último ou formato vital, visão modernista de produto acabado. Então, a gente tem uma visão moderna de que as coisas são dadas e findas, né? Então, eu me formei, pronto, eu já estou pronta, acabada para seguir minha carreira como professora. Mas, na verdade, o conhecimento científico, ele é rebelde. Por quê? Porque ele nunca se mantém do mesmo jeito, né? Ele está sempre sendo visto e revisto. Porque fatos científicos não têm validade que se preze. Como assim não tem validade que se preze? Bom, o que ele está querendo dizer com isso? Que um fato científico, apesar de que para ser um fato científico exige muita pesquisa, né, muita ciência, muita reflexão sobre isso, e você pode dar algumas informações em um determinado tempo, e aquelas informações serão úteis e serão utilizadas, porém, ela tem um prazo de validade, né? Ela tem um prazo de validade. Por quê? Porque os fatos científicos, eles estão relacionados ao quê? À vida. E a vida, ela é muito dinâmica. Então, a ciência tem que ser dinâmica também. Tem que acompanhar a evolução. E nós, enquanto pedagogos, a gente também tem que acompanhar a evolução da ciência. E como que a gente acompanha a evolução da ciência? Pesquisando, né? É assim que a gente mantém o nosso papel de intelectual ativo, né, a favor do aprendizado do aluno, pesquisando. Eu estou com o texto aqui em mãos, tá, gente? Esse é o meu texto, todo riscado. Como eu nasci no século passado, eu tenho muita dificuldade ainda de fazer todas essas coisas no computador, sem papel. Estou tentando inovações educacionais, mas ainda elas estão acontecendo gradualmente. Então, eu estou aqui falando com vocês, tenho PowerPoint, que eu fiz algumas seleções do que eu considerei mais importante, porém, eu ainda estou com o texto aqui em mãos, que às vezes vai dando uns insights, assim, referente a algumas coisas que nós estamos conversando, tá bom? Continuando, então. Aí lá na página 7, eu fiz aqui uma seleção de algumas frases que eu considerei interessantes.
imprescindível aliar teoria e prática. A academia analisa problemas, não os enfrenta. Isso é algo também que, como eu falei, que ele toca bem na ferida, porque assim, a universidade, ela produz muito conhecimento, né? Muitas pesquisas científicas, tem muitas pessoas se debruçando sobre a questão do que acontece na escola. Então, ela analisa muitos problemas do que acontece na escola. Porém, nem sempre ela consegue aliar a teoria que está lá na faculdade com a prática. Tem até um quadrinho, depois é uma imagem que fala, né? Seu conhecimento científico chega na perifa, né? Porque onde mais que precisa que as coisas aconteçam, né? A periferia que nesse sentido está representando os pobres, né? As minorias. Então, onde tem mais problemas que precisam ser enfrentados? É justamente nas classes mais baixas. Então, teorizar sobre é muito importante, cientificamente falando, mas fazer com que isso volte para esse locus de pesquisa, de uma maneira que vá realmente mudar os problemas que aconteçam, é imprescindível. E a gente só vai ter uma mudança real da educação quando a gente conseguir alinhar a teoria com a prática, né? Eu também já falei em sala sobre as questões de que, às vezes, algumas professoras que já estão trabalhando, eles têm aquela ideia assim, tudo que eu estudei, tudo que eu estudei não serve para nada, porque na teoria a prática é outra, né? Mas então, de que teoria e de que prática que eles estão falando? Porque a intenção é que a gente alinhe teoria e prática. Então, eu penso, eu reflito, eu crio e a partir da minha criação eu retomo a teoria para ver se é aquilo mesmo. E aí, se não for, o conhecimento, como ele falou, né, ele é totalmente mutável, tem prazo de validade. Então, se aquela teoria não está se sustentando, eu vou criar, então, uma nova teoria sobre aquilo para poder dar sustentação para a minha prática, tá? Produções científicas podem ser pertinentes, mas nem sempre inacabadas, se colocarmos a transformação da realidade como meta e sentido da ciência, não a simples teorização. Então, não é unicamente, é isso que eu acabei de falar, não é unicamente a gente criar teorias sobre algo que não tenha um sentido real lá na prática. Não adianta a gente ter uma teoria que não vai me ajudar na prática, né? Por isso que não é abandonar a teoria, mas é refletir constantemente entre teoria e prática, nessa relação dialética, né? De que uma complementa a outra, para que a gente possa ter produções científicas pertinentes, tá bom? Pedagogias da reprodução. O estudante comparece à escola não para escutar a aula, em geral copiada e feita para ser copiada, mas para se tornar autor individual e coletivo. E aqui ele frisa, então, essa questão do conhecimento científico. O estudante, ele vai para a escola para escutar a aula. Escutar a aula não vai fazer com que ele se desenvolva, né? Ele copiar alguma coisa que já foi feita, ele não precisa pensar, ele não precisa refletir, tá? Gente, eu tô confusa, não sei se eu olho aqui, enfim, espero que vocês consigam lidar com isso. Eu não tô conseguindo, mas eu espero que vocês consigam. Então, ele vai para a escola não é para ser um mero reprodutor. E aí é o que? O modelo da educação bancária que a gente viu lá com o Paulo Freire, né? A gente tem que proporcionar uma educação problematizadora. Então, tá vendo que a gente está só na introdução, tá? Então, nessa introdução do texto do Pedro Demo, ele retoma várias questões que nós já conversamos. E é importante, mas dentro do texto dele, ao longo do texto, ele vai, então, aprofundar ainda mais essas questões que eu estou levantando com vocês. É necessário questionar esse sistema, buscando alternativas que, de direito e de fato, produzam aprendizagem, ou seja,
um sistema de aprendizagem, não de ensino. E aqui é muito interessante isso que ele coloca, né? Um sistema de aprendizagem, não de ensino. Porque a gente sempre fala sistema de ensino, né? Aula, sistema de ensino, aula. E aí ele fala, mas a questão não é a aula, não é o ensino, porque a gente baseia a aula em ensinar. O que é aula? A aula é ensinar. E você fala, não, a aula não tem que ser ensinar, a aula tem que ser um sistema no qual o aluno aprenda, né? Onde o aluno saiba aprender. E aí, onde ele vai questionar esse modelo de educação e de aula que nós temos. E é quando ele propõe a questão da inovação. Vamos pensar na realidade que nós estamos vivendo agora com essa pandemia. Nós estamos vivendo um momento que, de repente, nós, professores e professoras, fomos forçados, né, a aprender a usar as tecnologias. Fomos forçados, né? Assim, a gente tem um conhecimento básico, sabe usar, a gente sabe no YouTube, né? Estou pensando não só professor na universidade, mas professor de uma maneira geral, desde a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Então, assim, de uma maneira geral, a gente sabe usar as tecnologias, mas a gente não utilizava, com poucas exceções e em alguns momentos, alguns recursos, né? A gente não alinhava as nossas aulas realmente com as tecnologias. As nossas aulas, elas não eram produzidas pensando como a tecnologia poderia facilitar, ampliar e proporcionar a aprendizagem. A gente, pelo menos no meu caso, eu usava a tecnologia, né? Trazia vídeos, então, música, imagem, então, usava os recursos que a tecnologia poderia me auxiliar. Porém, não pensando na tecnologia como uma possibilidade de aprendizado maior do que a minha aula, porque basicamente o mais importante ainda era eu na sala de aula com vocês, né? E aí eu até fiquei me questionando também enquanto eu lia o texto do Pedro Demo, porque ele fala que nós pedagogos, a gente cria um certo distanciamento com as tecnologias. E isso inviabiliza a inovação. E é muito real, porque eu comecei a fazer uma análise assim, superficial, mas uma análise da situação que nós estamos vivendo agora e como eu estou aprendendo e várias outras pessoas, outros relatos, converso com os meus colegas, minhas amigas, que dão aula não só na faculdade, mas em outros setores também, a dificuldade que a gente tem de alinhar o que a gente pensa com a tecnologia para fazer um real sistema de aprendizagem. Por quê? Porque a base é o ensino e a base são as aulas. Nada mais importante do que as aulas, né? Por isso que quando tem algum problema, e aí suspende as aulas, né? A ênfase fica depois em vamos repor as aulas, né? Porque a aula acaba sendo mais importante do que a aprendizado. Então, às vezes, repõe aula de sábado, de domingo, sei lá, inventa coisas para fazer em outros momentos, só para contar que foi dada a aula. Mas o ensino aconteceu? Porque a ênfase tem que ser na aprendizagem, não no ensino. E isso é um dos elementos que o Pedro Demo aponta. Então, qual que é um dos problemas da escola que vai inviabilizar uma educação de qualidade? Essa ênfase imensa na aula e não no aprendizado. A gente tem que ter um sistema de aprendizagem dentro da escola e não um sistema de ensino, né? Vou passar para o próximo. Eu tenho problemas com a tecnologia. Então, lá no capítulo 1, ele vai falar sobre a questão da aprendizagem, tá? Então, ele vai dividir o texto em 3 tópicos. A aprendizagem. O tópico 2
está relacionado à avaliação e à inovação escolar. E o tópico 3 vai falar sobre os desafios da teoria e prática, né? Então, como a gente consegue, o que nós precisamos fazer para alinhar a teoria com a prática. Para que esse vídeo não fique muito extenso, eu vou encerrar ele agora, tá? E aí eu vou fazer um segundo vídeo, então, com essas 3 partes de dentro do artigo. Tudo bem? Até já.